Olá, boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe, hoje no formato Arena, para falar de privatização, de diminuição do tamanho do Estado. O entrevistado hoje é o secretário Diogo Macorde, secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. Secretário, sempre um prazer conversar com o senhor. Bem-vindo ao Agora com Lacombe. Prazer é meu, Lacombe. Obrigado pelo espaço. Um prazer enorme estar contigo de novo. E para participar dessa conversa aqui comigo estão Alain Gani, economista da Sara Invest e professor do INSPER, Rui Quintans, professor de Finanças, de Gestão e Economia, e Mauro Talhaferri, jornalista, meu colega aqui na Rede TV. Boa noite a todos, obrigado pela participação. Secretário, a gente fica olhando o mundo real, né, e não encontra países desenvolvidos, livres, democráticos, né, que tenham um Estado enorme, né, fomentador de crescimento e desenvolvimento, tutor, com muitas empresas estatais. Por que é tão difícil, então, que essa ideia de um Estado enxuto, pequeno, né, sem tantas empresas, por que essa ideia encontra ainda resistência? Olha, Lacombe, é interessante esse comparativo internacional, porque muitas vezes a gente enfrentou essa discussão agora recentemente na tramitação da medida provisória que nos permitiu privatizar a Eletrobras. Tá? Então foram meses de discussão. Na verdade, isso é antigo, né? A primeira vez que se falou em privatizar a Eletrobras foi em 1995, né? Para a gente ter uma ideia. E conseguimos autorização legislativa só agora, né? Esse ano. E ao longo das discussões me vinham uma série de argumentos que, obviamente, quando a gente buscava a informação por trás, não eram verdade. Então, distorcia-se os fatos para tentar criar uma narrativa. Um dos argumentos que vinham era, poxa, mas os Estados Unidos têm todo o controle sobre o setor elétrico, né? Então, por que vocês vão privatizar a Eletrobras agora? Não, os Estados Unidos não têm controle algum sobre o setor elétrico, pelo contrário, o setor elétrico ele é altamente privatizado nos Estados Unidos. Não, mas ele tem controle sobre as hidrelétricas. Ah, bom, então vamos ver. Então, a hidroeletricidade nos Estados Unidos representa apenas 8% da matriz total e desses 8%, metade está com a TVA e com o Corps of Engineers. Então, falamos de 4% do total. Então, esse é o grande controle estatal, que não há controle algum, obviamente. Então, e os Estados Unidos têm esse histórico, a Inglaterra tem esse histórico, né, realmente, da participação privada. Esse é o motor da economia. Talvez a gente tenha esse problema, né, hoje, nessa discussão, por questões históricas. Eu acho que quando a gente volta um pouco na história do Brasil e lembra de Getúlio Vargas, com aquele negócio do petróleo é nosso, né, todo aquele nacionalismo, tanto o petróleo é nosso que ele está aí. Até hoje, debaixo da terra, ele é nosso e aparentemente para sempre será, porque a gente perdeu a oportunidade, né, de conseguir monetizar todo esse ativo que está hoje debaixo da terra, nesse discurso, né, e no final das contas, cada vez menos as pessoas querem petróleo, né, e cada vez menos ele vale. Então, a gente tem que buscar realmente a narrativa correta, que é a economia se faz com o setor privado, né? É apenas o setor privado que consegue acertar na alocação de recursos, consegue acertar realmente onde o capital precisa estar alocado. A gente não precisa ir tão longe para lembrar o fracasso que foi o PAC, né, onde era o governo tentando induzir os investimentos, mas no final das contas eles sempre olham no lado da demanda, eles não olham no lado da oferta. Então eles fazem qualquer obra inútil, né, para ter um voo de galinha, um aquecimento econômico de curtíssimo prazo, mas no final isso aumenta o endividamento e não aumenta a produtividade do país. Resultado, colapso. Então, é isso que a gente precisa mudar agora. Mas, como eu disse, a gente está falando de 60 anos de decisões erradas, né? E como o uso do cachimbo faz a boca torta, a gente precisa de uma reconfiguração plástica facial completa hoje. Alain. Obrigado, boa noite, secretário. Durante esse processo de privatização, quais são as privatizações que dependem exclusivamente do Poder Executivo e aquelas que têm que passar pelo Congresso e hoje até pela chancela do Supremo Tribunal Federal? Olha, sob a chancela do STF, no final das contas, tudo. Porque a gente sabe que os opositores dessa agenda sempre judicializam. Então, a Eletrobras está com ADI, Correios está com ADI, então eles sempre vão levar, né, ao Supremo qualquer questão que possa atrapalhar o processo de privatização.
Agora, autorização legislativa, a gente precisa separar em dois tipos de empresa. Uma que de fato precisa da autorização para ser privatizada, como foi o exemplo da Eletrobras. Tá? Havia uma vedação legal para a privatização. Então, a gente tem que derrubar essa vedação legal para conseguir prosseguir. Agora, você tem outras empresas, como é o caso dos Correios, que, a rigor, eu não preciso de autorização legislativa para privatizar. Só que eu preciso de uma reconfiguração do marco postal para dar ao investidor o conforto de poder comprar os Correios. Né? Porque, senão, no dia seguinte, eu até posso vender o CNPJ, mas ele não vai servir para nada, porque existe um monopólio, né, associado àquilo. Então, das grandes empresas, praticamente todas precisam dessa autorização. Né? É a Petrobras, vai ser a Caixa, vai ser... Então, a gente precisa dessa autorização para todas as grandes empresas, ou para a grande maioria. As pequenas não precisam de autorização e aí o que a gente tem é simplesmente um esforço, né, para conseguir, né, incluir essas empresas no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização, começar os estudos e conseguir efetivamente entregar, né, essa privatização aí num horizonte razoável. Né? A gente está falando de um processo que, de fato, demora. Né? Para a gente ter uma ideia, a Embraer, os estudos da Embraer foram iniciados em 1991, mas ela só foi privatizada em 94. Então, quando a gente pensa que, no caso da Eletrobras, nós éramos proibidos por força de decisão judicial, de iniciar os estudos da Eletrobras. Então, até a publicação da medida provisória, lá em fevereiro desse ano, nada havia sido feito para a Eletrobras porque nós éramos proibidos de fazer uma reunião sequer, né, por força de decisão judicial. Com a medida provisória, a gente conseguiu iniciar esses estudos e o nosso prazo hoje para privatização é fevereiro do ano que vem. Então, você vê como que a gente, de fato, tem feito um esforço enorme para diminuir esse prazo. Então, se a gente, né, considerar fevereiro a fevereiro, a gente está falando em um ano ou 13 meses, né, efetivamente. 13 é um número ruim. Vamos trabalhar, então, com 12 meses, né, realmente para a privatização da Eletrobras. Agora, desde 2019, nós temos feito outros esforços para que justamente essas empresas que podem ser privatizadas sem autorização legislativa tivessem os seus estudos iniciados. E aí a gente está agora numa fase onde alguns estudos já estão, inclusive, no TCU, esse sim que tem um papel fundamental no processo, porque ele dá o ok anterior à publicação do edital. Sem o TCU dar o ok, a gente não publica aquele edital, e já está com o TCU não só a primeira parte, né, da outorga da Eletrobras, como ele também já foi, esse sim, oficialmente recebeu os estudos do Porto de Vitória, né, que vai ser fundamental, vai ser a primeira companhia docas privatizada no país, e aí depois vai ser, na sequência, o Porto de São Sebastião e aí, finalmente, o Porto de Santos, tá? A SPA. Também está no pipeline o Porto da Bahia, mas esse ficaria para um próximo governo, tá? Então, tudo que a gente pode fazer já está sendo feito. CBTU, em especial a Praça de Belo Horizonte, tá? Investimentos da ordem de 3,8 bilhões de reais, vai ser um projeto que realmente vai transformar a vida da região metropolitana de BH. Transurb, também mobilidade em Porto Alegre e assim por diante. Professor Quintanhs. Obrigado. Secretário, é uma expectativa, pelo menos minha, muito intensa. Mas eu acredito que uma parte significativa da população, uma expectativa em relação à desestatização das empresas. Né? É uma expectativa, porque tem-se uma ideia, ou pelo menos imagina-se, que são empresas que são caras, um custo alto, o Estado não precisa estar investindo nisso, até porque, na acepção da palavra, ele não existe para fazer isso. Né? Mas sempre há uma defesa, eu acho que não é defesa, mas sempre há uma argumentação sobre as empresas estratégicas, ok? Você acabou de citar aí a hidrelétrica dos Estados Unidos, metade da energia hídrica é do Estado. O Exército tem a outra metade. Acho que o Exército e a Tennessee Valley Authority e o Corps of Engineers, que é do Exército americano, eles combinados têm metade das hidrelétricas nos Estados Unidos, que não chega a 4% do total da matriz. É muito pouca coisa, é muito pouca coisa. Bom, mas enfim. Então há critérios estratégicos, enfim, não sei bem quais. Mas eu gostaria que o senhor comentasse aqui, porque o presidente Bolsonaro falou em 2019 que a privatização seria, ou a desestatização seria uma política de Estado, né? E que ele, digamos assim, achava que algumas empresas não poderiam ser em função de serem estratégicas. Obviamente, isso é um critério e, enfim, junto a tantos outros.
qual seria o critério de estabelecer-se hoje, no nível da Secretaria, empresas estratégicas, aquelas que não vão entrar nesse processo de desestatização? Veja, professor Rui, o artigo 173 da Constituição Federal, ele é muito claro no sentido de dizer que é proibida a participação do Estado em atividades econômicas. Tá? E ele traz duas ressalvas. A primeira é segurança nacional e a segunda é relevante interesse coletivo. E aqui reside uma certa subjetividade. Né? O que é o relevante interesse coletivo? E aí o exemplo que eu costumo dar é o pãozinho francês, que a gente come todos os dias. Ele é um relevante interesse coletivo? Fora, deveria ser. Sem dúvida. Né? Se você come o pãozinho francês todos os dias, ele deveria ser. E por que eu não tenho a pãozinho Brás? Não, porque o mercado ele é robusto o suficiente para conseguir atender a demanda de pãozinho francês. Então, eu acho que é muito simples. Se eu tenho o setor privado que, de maneira competitiva, né, ou seja, não tem um monopólio privado, né, que de maneira competitiva consegue oferecer aquele serviço, e se esse serviço, por alguma razão, for considerado um serviço essencial, estratégico, o Estado pode perfeitamente regular esse serviço. Mas ele não é o prestador direto. Então, assim, a gente entra em telecom, a gente entra em energia elétrica, a gente entra em saneamento básico, a gente entra em serviços de infraestrutura de maneira geral. Né? Nós temos uma regra do jogo e o setor privado podendo atuar nessa regra. Eu acho que a gente tem fases. Então, quando a gente olha no passado, talvez o entendimento de que o setor público deveria quebrar a inércia de alguma área estratégica que, eventualmente, o setor privado não queria entrar. Talvez porque alguém achou que aquilo fosse uma falha de mercado. Né? Então, com isso, você, naquele primeiro momento, justificou a criação de uma empresa estatal. Ora, mas se ao longo dessas décadas o setor privado quer entrar, agora ele se dispõe a entrar, ele absorveu esse know-how, ele tem capital, por que não deixá-lo entrar, né, nesse setor? E aí, com isso, o Estado pode sair daquele setor que já não precisa mais dele, né, e se dedicar a outras áreas, como saúde, segurança, educação, aquilo que realmente o Estado deveria fazer. Então, há um comando constitucional muito claro, tá, que nos deveria fazer recuar, e o que a gente precisa entender é que, olha, como que a gente tem feito? Tá? Classificamos as estatais em uma matrizinha, dizendo o seguinte: o setor privado tem ou não tem interesse em prestar aquele serviço. Tá? E aquele serviço é ou não é um serviço público essencial. E aí, se eu tenho o setor privado querendo prestar e aquilo não é um serviço público essencial, ora, esse não tem a menor dúvida, ele tem que ser privatizado. Se eu tenho o setor privado querendo prestar aquele serviço, mas aquele serviço ele é um serviço público essencial, eu também posso privatizar, mas eu regulo. Se eu tenho o setor privado sem interesse na prestação daquilo, mas talvez com interesse, mas com conflito, não, realmente ele não consegue, porque um conflito é uma questão de política pública, tá? E ele é um serviço essencial, aquilo talvez não devesse ser uma empresa, talvez aquilo devesse ser uma administração direta. Né? E, por último, se o setor privado não tem interesse naquilo e aquilo não é um serviço público essencial, aquilo provavelmente deveria ser liquidado, porque não há interesse de absolutamente ninguém, nem do setor público, nem do setor privado. Então, é assim que a gente tenta criar esse framework, né? Essa forma de pensar. É evidente que, como eu disse agora para o Lacombe, a gente fala aqui de questões de décadas de pensamento para um lado enviesado. Quando a gente fala de desestatização, em geral vem a questão das empresas estatais e também dos imóveis mais recentemente, que é um outro mundo, né, importantíssimo aqui. Vamos falar disso que é importante. Mas a gente acaba esquecendo de uma série de tarefas adjacentes à economia e que por décadas também foi estatizada. Exemplo, concessão de crédito. Então, quando você olha o papel que os bancos públicos exerceram no passado, e aí a gente pode até recuar um pouco mais, né? Veja, quando Vargas rompeu, na época, no finalzinho, um pouco antes do suicídio dele, com Eisenhower, nos Estados Unidos, justamente era porque os Estados Unidos olhavam para o Brasil e diziam o seguinte: olha, esse financiamento público que vocês têm como estratégia, como pilar, né, da expansão da sua infraestrutura, das suas empresas estatais, ele não se sustenta mais. Vocês precisam
welcome, vocês precisam trazer empresas privadas. Elas sim vão conseguir trazer o financiamento que o país precisa. Né? E isso depois, esse erro se repetiu continuamente. Né? Depois a gente teve, quando o Quadros, né, um pouco antes de 64, ele cancelou a licença de operação da terceira maior mineradora americana no Brasil na época, que era a Hana Mining. Né? Isso causou um problema miserável. Na mesma época, o Brizola, no Rio Grande do Sul, cancelou as operações das empresas americanas também de energia elétrica e de telecom. Isso ajudou a criar todo aquele fato de 64, justamente a gente expulsando, né, os investidores. O quadro já tinha, inclusive, proibido o envio de dividendos das empresas americanas para fora do Brasil. Então, a gente não se cansa de tomar a decisão errada. JK, né, resolveu investir em algo muito parecido com o que o PT depois fez na época do PAC. Né, investir com dinheiro público, né, em obras que, no final das contas, não aumentaram a produtividade do país. Porque, veja, o grande problema do país é a falta de produtividade, a baixa produtividade. Então, não só a gente gasta errado, como a gente gasta mal. Né? A gente gasta com dinheiro público nas obras erradas, a gente fica com uma dívida e, no final das contas, a produtividade não aumentou e, por consequência, a gente não consegue pagar aquela dívida. Mas isso é outra história. Mauro. Nesse período de 60 anos de decisões erradas que o senhor mencionou, o senhor certamente inclui também o período militar, que construiu, por exemplo, o Itaipu. Várias das nossas empresas estatais que temos hoje foram ou criadas ou inchadas durante esse período. Como é que os militares que hoje estão no poder reagem, que estão no governo, reagem a essa grande tentativa de desestatização do Estado? Olha, Mauro, é interessante a gente olhar, eu falei agora há pouco da obra errada. Interessante que na década de 70 aconteceu uma conjuntura de dois fatores. Primeiro que os gestores públicos daquela época escolheram melhores projetos do que os anteriores. Então, você falou de Itaipu, teve Ponte Rio-Niterói, grandes obras, só que essas obras, sim, aumentaram a produtividade do país. Então, esse é um primeiro ponto. Qual foi o erro da época? Continuar insistindo no financiamento público. Só que aí qual é o segundo fator que teve, né, nessa conjuntura? Os petrodólares. Então, quando teve o choque do petróleo, houve um excesso de liquidez global, porque o petróleo aumentou, aí a condição que os Estados Unidos colocaram, tudo bem, mas esse dinheiro fica nos Estados Unidos. Né? E os bancos americanos começaram a emprestar esse dinheiro para vários países, em especial da América Latina. Eles tinham um descasamento, né, de duration entre passivo e ativo, eles precisavam trazer aquilo para emprestar em algum lugar. Então, muito desse dinheiro veio para a América Latina. Então, houve um excesso de liquidez aproveitado pelo governo da época, mas que conseguiu, pelo menos, usar aquilo para alocar nos projetos certos. Então, houve, de fato, um aumento da produtividade brasileira por conta desses projetos certos. O erro foi amparar isso no financiamento público. E aí, logo depois, ato contínuo foi quando os Estados Unidos tiveram que subir juros, né, já na época do Reagan, né, o que aconteceu foi o dinheiro secou, né? Essa liquidez foi enxugada e a gente teve dificuldades enormes para conseguir rolar a dívida pública. Mas então foi hoje o Estado poderia investir em projetos certos? Hoje, qual é o nosso desenho? Por que é importante essa lição do passado? Para a gente repetir os erros anteriores. Então, hoje, a partir do momento que você ampara a expansão do investimento no setor privado, o setor privado não coloca dinheiro no projeto errado. E se ele colocar, o problema é dele, porque é ele que vai quebrar depois. Então, existe uma confiança muito maior de que aquele capital vai gravitar para onde faz mais sentido, para onde de fato aumenta a produtividade do país, porque ele tem mais retorno. Né? Então, escolhendo esses projetos da maneira certa, e aí você até tem desenhos inteligentes do governo, onde o pessoal costuma chamar de filé com osso, né? Mas e o lado social? Não tem problema nenhum. Eu ancoro aqui essa questão social, o atendimento à população de baixa renda, com os projetos que têm a maior atratividade econômica. Todo o novo marco do saneamento foi pensado para isso, para garantir que a universalização de fato aconteça. 90%
99% da população com água, 90% com coleta e tratamento de esgoto até 2033, algo impensável, né, até 2, 3 anos atrás, que a gente conseguiria, né, de fato, defender uma meta como essa de maneira crível. Tá? Então, a gente conseguiu juntar os projetos certos com o financiamento privado. Então, não existe mais aquela questão dos grandes bancos públicos do BNDES, do BNB, amparando, falando, então tá bom, eu até trago um investidor privado, mas o investidor privado, ele, ato contínuo, é receber um gordo cheque do governo. Não resolvi muito o problema. Eu vendo para alguém com financiamento meu. Com financiamento meu. E não era pequeno, tá? Porque às vezes o BNDES financiava 80%, às vezes até 90%. Sobrava 20% ou às vezes até 10% do capital total como equity, como capital próprio. Aí eu botava uma empresa estatal para ser sócia minoritária daquele camarada com 49%. Então, mesmo os 10% dele já não eram mais 10%, eram 5%. Né? E aí eu ainda botava o FGTS ou alguém na estrutura societária da holding. Então, no final das contas, era o governo que não queria sair porque ele não acreditava na capacidade do setor privado de financiar aquela própria obra. Porque às vezes a obra, ela de fato era inútil, né? Ou porque era uma questão ideológica. Eu preciso estar ali dentro porque sem mim isso não funciona e nós não acreditamos nisso. Então, não só escolhemos os projetos corretos, como agora o papel dos bancos públicos é criar oportunidade, é modelar novos projetos. Quem dá a grana, quem dá o financiamento é o setor privado. Basta ver hoje as debêntures de infraestrutura, tá? Pela primeira vez na história, elas hoje têm uma relevância maior do que o financiamento de bancos públicos nos grandes projetos. Então, a gente conseguiu inverter aquela curva. Então, antes, o setor privado, ele representava uma pequena parcela, o que tecnicamente a gente chama de crowding out. Os grandes bancos, eles chegavam, eles ofereciam taxas subsidiadas, mas só para os amigos. Então, oferecia uma taxa subsidiada para o Alan e não oferecia para o Mauro. Resultado, o Alan virou um campeão nacional e o Mauro não tinha o que fazer. Né? Agora não, agora os dois têm igualdade de condições, porque a única coisa que eu faço é colocar o projeto na praça. O que vocês vão fazer é emitir debêntures e usar a credibilidade que cada um tem no mercado para conseguir esse dinheiro. E se vocês não conseguirem, ou se depois vocês não pagarem, o problema é de vocês. Então o setor privado tem muito mais capacidade de gerenciar uma situação de estresse financeiro do que o governo. Porque se o governo não paga um financiamento, aí é um problema enorme. Só que a gente já aloca ou já resolve o problema na origem. Então, vamos ver. Eu acho que o Brasil está indo pelo caminho correto e a Argentina pelo caminho errado. É só a gente ver os resultados que cada um tem alcançado na mesma questão. Privatizações, investimentos em infraestrutura. Secretário, acho que todos nós gostaríamos que a gente já tivesse conseguido vender, né, mais estatais, né, diminuir o tamanho do Estado. O senhor já falou aqui que há empresas estatais que realmente não precisariam de autorização do Congresso para serem vendidas, mas, de qualquer maneira, mesmo que isso aconteça, o processo é lento. Né? Os estudos, todo o processo para encaminhar uma privatização, uma venda de uma empresa. Quando este governo que está aí, quando o governo Bolsonaro chegou à presidência, havia algum estudo ou os estudos todos de privatizações começaram a partir da chegada do presidente Bolsonaro? Todos eles, sem exceção, começaram com a nossa chegada. Não havia nenhuma empresa com estudo em andamento, nenhuma. Tá? Então, a gente teve que quebrar toda essa inércia. Qual foi a estratégia, tá, Lacombe, no primeiro momento? Desinvestimentos. Então, como mudou a forma de pensar, nós mudamos todos os CEOs das empresas estatais. Então, a gente... Só para colocar em alguns números, tá? Em 2015... o conjunto das estatais no Brasil deu um prejuízo de 32 bilhões de reais, em 2015. Depois, em 2016, já veio, né, o governo Temer, então começou a melhorar um pouco, e o recorde histórico foi em 2019, com quase 100 bilhões de reais de resultado positivo das empresas estatais. Em 2020, teve uma pequena redução por conta uma redução por conta do Covid, tá? Chegou em alguma coisa em torno de 60 bilhões. E esse ano, 2021, a gente deve registrar, sim, o maior lucro histórico. Então, a primeira coisa foi um choque de gestão. Melhoramos, enquanto a gente não vende, vamos respeitar o patrimônio do povo brasileiro, colocando uma gestão profissional. E como a visão mudou,
essas empresas, elas não buscavam mais uma participação minoritária, né, para tentar ter uma relevância maior, conseguir mais conselhos de administração. Elas começaram a desinvestir e a focar no seu core business. Então, o que justifica, como o professor Rui perguntou, o que justifica a criação daquela empresa? Ah, é isso daqui? Então tá bom, a exploração de petróleo em águas super profundas, como no caso da Petrobras, vamos focar nisso e desinvestir de todas as outras maluquices que eram feitas. Tá? A gente não pode esquecer quando o governo federal da época usou o somatório de todas as participações que eles tinham na Vale para trocar o presidente da Vale, para colocar um presidente que era alinhado ao governo federal, sendo que a Vale já havia sido privatizada. Então, eles reestatizaram sem ninguém perceber. Começaram a comprar via BNDES Par, começaram a comprar via fundos de pensão, que não deveriam ser dominados pelo governo, mas eram, né? E usaram toda essa influência, essa participação indireta para trocar, para escolher o CEO. Isso não existe mais. A gente desinvestiu, Lacombe, 230 bilhões de reais desde o início do governo. E aí entra uma série de empresas que... Engraçado que quando se contabiliza no governo FHC da década de 90, se considerariam privatizações. Então, contam para ele como privatizações. Para a gente não conta como desinvestimento. Mas, de fato, houve privatizações indiretas, como é o caso da BR Distribuidora, como é o caso da transportadora associada de gás, a TAG. Então, houve sim uma série de privatizações, inclusive com o suporte do BNDES, que é federal, às privatizações estaduais. O que antigamente se fazia? Ah, bom, tudo bem, eu tenho uma renegociação aqui de dívida com o governo do Estado. Dá o seu banco para mim, que aí eu vou vender. Dá a sua empresa de energia elétrica para mim, que aí eu vou vender. A gente não trouxe nada para ele. Imagina que loucura seria eu estatizar ou federalizar alguma estadual. Várias estatais estaduais que foram federalizadas na década de 90 são estatais nossas até hoje. O governo federal nunca teve CEASAs. E agora a gente tem CEASAs, porque elas foram federalizadas lá na década de 90 e nunca mais foram privatizadas. Então não faz sentido você trazer isso para cá. O que a gente fez? O BNDES apoiou as privatizações diretamente pelos governos do Estado. E com isso foram vendidas empresas de saneamento básico no Rio de Janeiro. Quem imaginaria a privatização da SEDAI? Em Alagoas, né? Agora no final do ano no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul também teve gás. Então, e energia elétrica, o BNDES apoiou no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, no Amapá. Então, realmente, todas essas privatizações foram feitas com apoio do governo federal, com a estrutura do governo federal, com o know-how do governo federal, porque a gente acredita nisso. Então, e as estatais federais? Existe um rito longo, né? E que, felizmente, agora esse rito está no fim. Por isso que várias dessas empresas já estão com o TCU dando o ok, a gente publica o edital ainda esse ano. Secretário, por falar em Vale, há um estudo que mostra que a Vale passou a dar mais receita para o governo por meio da arrecadação de impostos do que quando ela era estatal, com os lucros ou prejuízos que ela gerava. Além disso, gera mais emprego para a sociedade do que quando ela era estatal. Nessa seara, a gente ainda pode assistir uma privatização da Petrobras e do Banco do Brasil, e quais seriam as resistências a essas privatizações? Olha, Alan, não está no nosso mandato hoje nenhuma das duas. Nem Petrobras, nem Banco do Brasil foram incluídas no PND. Agora, o que eu preciso fazer na minha missão? Trazer bons casos. O Brasil não privatiza nada há 20 anos, a nível federal, diretamente a nível federal. Há 20 anos. Né? A última empresa federal privatizada, efetivamente, sem contar, né, essas federalizações de alguns bancos que aí foram também no final ali de 2000, mas foi de telecom, eu já vou lembrar o nome, mas em 98. Né, então, oi? Telebrás não, Embratel. A Embratel, então, perdão, a Embratel foi a última. Quiseram comprar a Embratel, em 98. Quiseram que o governo comprasse a Embratel. Não, sempre. A Telebrás, que foi privatizada na década de 90, na verdade nunca extinguiram o CNPJ. Tanto que hoje ela ainda existe e numa situação bastante curiosa, que é uma empresa de capital aberto, dependente do Tesouro. Tem ações na Bolsa e é dependente. Tem ações na Bolsa. Então, foi feito, com todo respeito ao que foi feito na época, que eu acho que cada época tem a sua realidade. Né? Não tenho dúvida que fizeram o melhor possível ali na realidade que eles encontraram. O fato é que, aprendendo com os erros do passado, o que a gente precisa fazer? Não vou federalizar nada para privatizar, a gente dá o suporte via BNDES para que o Estado faça isso direto. Tá? E a gente precisa gerar bons casos. Então, a partir do momento que a Eletrobras
é privatizada, e a gente está falando da maior privatização da história do país até hoje, a Eletrobras. A gente fala agora de 23 bilhões de reais vindo para o governo federal em forma de outorga, mais uma parcela bastante significativa, de cerca de 40 bilhões de reais que ficam para o próprio setor elétrico para ajudar na modicidade tarifária, e mais um potencial de até 70 bilhões de reais em ações numa oferta secundária que a gente pode fazer. Então, no total, só na parcela federal, a gente fala de uma operação de quase 100 bilhões de reais da Eletrobras. Com bons casos como esse, a gente pode botar a bola de volta em campo para que o debate saudável volte, né? De novo, a gente estava há 20 anos, mais de 20 anos, sem ter o direito de discutir, né, que privatização é bom para o país. Então, a nossa missão é trazer esses bons exemplos de volta, que talvez o brasileiro já tenha esquecido como era a Vale antes, né, e como que ela gerou mais de 50 mil empregos depois de ter sido privatizada, né? E o mesmo aconteceu com o CSN, o mesmo aconteceu com o Embraer. Então, é isso que a gente tem que fazer, é resgatar esses bons exemplos para fazer com que os brasileiros, principalmente mais jovens, entendam que o futuro do país se faz com investimento privado. Até porque, eu falo demais, eu peço desculpas, mas só para não perder o gancho dos mais jovens, a gente tem um problema enorme para equacionar. Eu falei agora há pouco da produtividade do país. A partir de 2040, a população economicamente ativa começa a cair. E a partir de 2049, a gente tem mais aposentados do que jovens no Brasil. Então, se a gente não começar imediatamente a reorganizar a nossa infraestrutura, a nossa estrutura econômica, né, e trazer os incentivos corretos para a economia brasileira, a gente não vai conseguir aumentar a produtividade e os jovens do futuro estarão condenados. Não tem dinheiro público suficiente para conseguir bancar uma sociedade mais idosa do que jovem. Então, o bônus demográfico vai fechar e esse é o momento da gente reinventar o Brasil. Professor. Desculpa fazer um comentário, você está corretíssimo quando você falou em relação a essa conta quantitativa da população economicamente ativa. Tem uma conta pior, que é a conta dos fatores de produção. Nós tínhamos, em 1984, a mesma produtividade, hora trabalhada, da Coreia do Sul. Hoje, temos menos da metade. Menos da metade. Tá? Então, há que se considerar a mão de obra e, principalmente, a formação de tecnologia como fator de produção para isso. Com certeza. É mais grave, que eu acho, do que esse problema quantitativo aí. Mas, secretário, é o seguinte, assim como eu perguntei ao senhor os critérios de estratégicos, existem, evidentemente, uma série, digamos assim, de pressões no contexto da privatização que exacerbam ao Congresso Nacional. Saem fora da, digamos assim, pode até estar ligado a ele, mas, enfim, é de uma outra esfera. E muito se fala sobre a desestatização precarizando o trabalho. Eu não sei bem o que é precarizar o trabalho. Não sei o que é isso. Aliás, precário é uma palavra bem vaga, né? Pois é. Para mim, o bom emprego é o que você tem. E ponto. Né? Mas, enfim. Então, para amarrar ideias, o que o governo se preocupa, como é que ele se preocupa, ou se é que ele se preocupa com esse tipo, digamos assim, de movimento, que nas estatais é muito forte, né? Associado ao movimento sindicalista, em relação a essa, digamos assim, a essa perda da pseudo-estabilidade que as estatais propugnam ou propõem? Olha, vamos pegar o exemplo da Eletrobras. Vamos. A Eletrobras tem hoje cerca de 12 mil funcionários. Uhum. Ela hoje investe alguma coisa em torno de 3 bilhões e meio por ano. Né? Uhum. Para ela manter a participação de mercado que ela tem, porque ano após ano ela perde participação de mercado. Para ela manter essa participação, ela precisaria investir cerca de 13 ou 14 bilhões de reais por ano, ou seja, 10 bilhões de reais a mais do que ela investe hoje. Imagina você comprando a Eletrobras, como sendo acionista da Eletrobras. A Eletrobras tem um corpo técnico, na média, muito bom, muito qualificado, muito capacitado. Né? Vindo um novo controlador, ele vai olhar para aquela empresa, para aquele vetor de expansão chamado Eletrobras,
e vai pensar como eu consigo investir esses 10 bilhões de reais a mais por ano, no mínimo. Porque às vezes ele pode querer usar a Eletrobras para ir para, inclusive, outros países, de maneira racional, usar esse know-how, né, para ir para o Peru, para ir para qualquer outro lugar aqui, principalmente da América do Sul, que faz sentido. Né? A gente ainda tem, a Eletrobras tem um conhecimento muito grande em hidrelétricas e existem países como o Peru com um potencial hidráulico enorme ainda a ser explorado. Então faz sentido até essa expansão. O bom profissional, ele, nesse cenário, tem que ter zero medo de perder o emprego. Inclusive, o único risco que ele sofre é de ser promovido e começar a ganhar mais. Né? E o mau profissional? Aquele que sabe que entrega para a empresa menos do que ele ganha. Bom, esse pode ser que tenha problemas. Só que é a exceção, de fato é a minoria. Né? Até porque vários PDVs, ao longo dos últimos anos, acabaram atraindo algumas pessoas e reduziu bastante ali o quadro. Então, eu acho que num cenário onde a gente comprova que todas as empresas estatais, sem exceção, até hoje que foram privatizadas, aumentaram o seu quadro funcional em vez de diminuir, e sabendo que você é um bom profissional, ele só tem a ganhar. Por isso que, quando a gente discute com os sindicatos, a gente fala, se você defendesse de verdade o interesse do trabalhador, você estaria defendendo a privatização, porque você vai trazer mais profissionais para aquela empresa e você vai valorizar mais aqueles profissionais que merecem ser valorizados. E tem a questão dos impostos, né? Porque estatais pagam o quê de imposto? Você tem algumas estatais em regime de monopólio, como é o caso dos Correios, que não paga absolutamente nada. No caso da Eletrobras, ela até paga porque ela não é em regime de monopólio. Mas no caso dos Correios, a gente fala de uma isenção tributária total, quando você soma federal, estadual e municipal, da ordem de 2 bilhões de reais por ano. Então, quando você leva em consideração quanto que cada município deixa de receber... Não que eu gosto de imposto, tá, secretário, mas... Mas é correto. Então, o ponto do Alain, né, de que a Vale hoje arrecada mais impostos do que gerava de dividendos no passado, é corretíssimo. É corretíssimo. Né? No caso dos Correios, né, no dia seguinte, ele já pode dedicar 2 bilhões de reais de impostos. E aí, na linha do artigo 173, de que o Estado não deveria ter participação em atividades econômicas e tal, qual é a lógica central para a redução de impostos, Lacombe? Quando todo mundo paga menos. Então, eu acabo com aquela questão do direcionamento, né, e todo mundo pode ter uma carga tributária menor. Essa é a lógica que a gente defende. Secretário, o senhor falou aí dos lucros que as estatais estão dando nos últimos anos, falou inclusive da possibilidade de um lucro recorde nesse ano. Uma das críticas que são feitas à questão da privatização é tentar explicar, se está dando lucro, por que vender? Então eu repasso essa pergunta para o senhor. A primeira questão, Mauro, é que a gente tem que olhar aquele lucro além do valor nominal. Tá? Então, quando eu olho que a empresa X deu um lucro de 1 bilhão de reais, eu falo, puxa vida, 1 bilhão de reais é muito dinheiro. Não, é muito dinheiro para mim, é muito dinheiro para o Mauro, é muito dinheiro para o Alain. Talvez o Lacombe, eu não sei se é muito dinheiro para ele, que já está num patamar um pouco maior. Certamente não. Professor Rui, Não. Agora, frente ao capital imobilizado daquela empresa, quanto isso representa de retorno sobre o capital imobilizado? Versus o custo de oportunidade daquele capital. Então, a gente fez um estudo para a Eletrobras fazendo a seguinte pergunta: se a Eletrobras tivesse sido privatizada há 20 anos atrás, né, e se esse recurso tivesse sido aplicado para abatimento de dívida, que é a coisa mais simples que você pode fazer. Imagina que você, pessoa física, tem uma dívida no cartão de crédito ou no cheque especial que você está rolando todo ano. E você tem uma Ferrari parada na garagem. Se eu pego aquele ativo, vendo e abato dívida, o quão mais rico nós seríamos hoje versus toda a distribuição de dividendos que a Eletrobras deu. Porque, veja, se um ano ela dá algum dividendo, no ano seguinte ela pede de volta como capitalização ou dá alguma coisa. Então, somando os dividendos, né, e deduzindo as capitalizações, compara um com o outro o custo de oportunidade. Resultado, 350 bilhões de reais foram deixados na mesa pela Eletrobras não ter sido privatizada há 20 anos atrás. Então, esse é um primeiro ponto. Tá? A gente tem que... O valor nominal, ele não importa tanto. A gente tem que olhar versus o recurso que foi aportado naquela empresa. Mas é que se não fosse isso, quem prestaria o serviço de energia elétrica? Qualquer um, como a gente mostra em todos os leilões, né, onde a Eletrobras, justamente porque ela não tem recursos, ela perde participação de mercado ano após ano, tá, e o setor privado cumpre
esse papel muito bem. Lembrando que temos hoje uma questão fundamental no governo, tá? De maneira geral, que temos um planejamento centralizado de energia elétrica. Então, se vier a questão, né, que a gente tem hoje, de problemas de fornecimento, é simplesmente a questão de planejamento central, não de oferta direto por parte dos investidores. Então, esse é um ponto. Agora, outro ponto que é importante a gente considerar nessa questão de dividendos e do lucro é o seguinte: eu comentei agora há pouco que nós trouxemos CEOs altamente qualificados e comprometidos para essa gestão. Eu não sei o que vai vir amanhã. E talvez olhar para o passado nos dê uma dica do que pode vir amanhã. Né? Basta ver a quantidade de escândalos enormes dentro, não só dessas empresas estatais, como também dentro dos fundos de pensão. Né? Hoje, se a gente pega o exemplo do Postales, que é o fundo de pensão dos Correios, né, ele tem um déficit atuarial de 13 bilhões de reais. Isso faz com que o carteiro aposentado hoje receba 25% a menos do que ele achava que ia receber, porque ele está pagando o furo que teve no Postales. E ele só está recebendo 25% a menos porque nós, contribuintes, pagamos a outra metade. Tá? Então, no regime de paridade, o governo brasileiro, os Correios, pagam metade desse déficit e os trabalhadores a outra metade, senão eles só receberiam metade do que eles imaginavam receber. Então, é por isso que a gente precisa privatizar, independente dessa questão conjuntural de lucros, que felizmente nós estamos conseguindo, mas graças à competência dos presidentes que foram colocados lá. Secretário, o Rui havia falado, né, da questão estratégica, que é uma das resistências, um dos argumentos que se usa contra a privatização. Mas para contornar isso, tem aquele modelo do Golden Share. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é isso e se o senhor concorda com esse modelo. Golden Share é uma palavra genérica, né, que dá ao governo federal o direito de decidir sobre questões específicas. Só que essas questões específicas, elas não são abertas, não é um termo amplo que fica ali colocado para que qualquer coisa que o governo entenda como estratégico possa ser bloqueado, barrado. Né? É muito claro em quais condições o governo pode dizer sim ou não. No caso da Eletrobras, o Golden Share que foi aprovado pelo Congresso Nacional, ele é único e exclusivamente referente a um aspecto, que é a transformação da empresa numa corporação. Então, como que o desenho foi feito? Ninguém pode comprar o controle da Eletrobras. Mesmo que você tenha mais do que 10% das ações, o seu direito a voto é capeado, é limitado a 10%. Tá? Então, o único fator de Golden Share que ficou para o governo federal é que, se a Eletrobras quiser mudar essa regra no futuro, o governo federal tem direito de dizer não, eu quero continuar com desenho de corporação para a Eletrobras. Apenas isso. Secretário, em relação, a gente está falando aqui de empresas estatais, né? De vendas de empresas estatais, mas nós temos, não sei, milhares, quantos são, imóveis da União. Né? E é um processo também complicado de venda. A gente tem dois exemplos emblemáticos no Rio, né? Do prédio do Jornal à Noite e do Palácio Capanema, que é, né, o antigo palácio do Ministério da Cultura do MEC. Qual é a situação? A gente chega ao cúmulo do governo federal alugar um imóvel para funcionar ali uma secretaria, algum órgão público, e tem ali um monte de imóvel que está abandonado, que está custando mensalmente. Como é que está esse processo? Olha, a agenda de desestatização, e aí a gente até agora falou sobre as estatais. E, em geral, a questão imobiliária passa desapercebida, sendo que ela é tão importante quanto essa agenda de desestatização das empresas. Tá? Eu não tenho dúvida que todo mundo aqui já passou em alguma área, algum terreno, algum prédio, né, e se perguntou, parou ali no sinal, olhou para o lado, viu um terreno, uma área super valorizada, vazia, e se perguntou, quem é um maluco que deixa, né, uma área como essa abandonada aqui? Bom, em geral, é o governo. Então, o que a gente precisa fazer? Inverter essa lógica. Tá? O governo tem hoje cerca de 750 mil imóveis, mas a imensa maioria desses imóveis são o que se chama de terrenos de marinha. Tá? Eles estão em regime enfitêutico. O que é isso? Então, você tem uma pessoa que mora na frente do mar e você tem um negócio chamado linha pré-mar,
que é desenhado de acordo com a maré média de 1831 e que você conta a partir daí 33 metros, que é o alcance de um tiro de canhão daquela época e que era considerado uma área de proteção. Tá? Então, todo mundo que mora na frente do mar, né, ou em áreas com influência da maré, pagam para a União um valor todo ano que corresponde a 17% do valor do terreno, sem as benfeitorias. Tá? Então, e a gente cobra isso, é como se o governo fosse uma grande imobiliária. Então, a gente vai cobrando todo ano isso. Cada vez que você vende um imóvel para ele, vocês pagam também uma taxa, tá, de laudêmio, então a gente também recolhe um valor referente àquilo. Então, esse é a imensa quantidade. O que nós fizemos, Lacombe? No dia 30 do mês de julho, nós lançamos um aplicativo onde o cidadão que mora nessas regiões consegue comprar esses 17% do governo e se livrar da gente. Tá? Então, a gente colocou à venda tudo isso, né? E até o ministro Guedes colocou na época que era o Estado literalmente saindo da casa do brasileiro. Tá? Então, com isso, a gente consegue fazer com que o cidadão compre essa parcela, tá? Que é histórica nossa, e pronto. E a partir dali ele consegue caminhar sozinho. Então, essa é a nossa estratégia para reduzir, né, todos esses imóveis de terrenos de marinha, que são mais de 600 mil. Então, desses 750, essa é a imensa maioria. Bom, ainda sobra muito imóvel. Até porque, nesse nosso quantitativo, conta uma loja de 40 metros quadrados e uma gleba de 200 hectares. Então, essa gleba, obviamente, poderia ser desmembrada em vários outros imóveis. Então, o valor absoluto, o quantitativo absoluto não diz muita coisa. Então, o que a gente tem que olhar? Para que esses imóveis servem hoje? Eu tenho alguns imóveis, como o Bloco K da Esplanada dos Ministérios, que é onde eu trabalho. Tá? Esse prédio, obviamente, ele não está à venda. Né? No final das contas, tem gente trabalhando ali, né? E a gente precisa daquele imóvel. Outros tantos estão vazios. Talvez em algum momento no passado ele até tenha sido operacional, ou talvez ele nunca tenha sido operacional. Né? Você tem muitos imóveis, por exemplo, do INSS, que foram dados em troca de alguma dívida. O camarada foi na justiça, alguma dívida previdenciária, perdeu, não tinha dinheiro, o INSS foi lá e pegou um imóvel. Então tem de tudo no Brasil inteiro. Tá? E, diga-se de passagem, desse quantitativo que eu passei, nós não estamos considerando ainda os do INSS, ainda tem que considerar de rede ferroviária, tem um monte de coisa. Isso que eu ia falar, eu fiz uma reportagem há muitos anos no Rio sobre imóveis da rede ferroviária federal, eram casas de moradias enormes, no bairro de São Cristóvão, no Rio. Tem de tudo. Bom, a gente tem que lembrar o seguinte, as cidades no passado, elas cresciam em torno das estações de trem. Então, esses imóveis da rede ferroviária, eles são, em geral, os mais bem localizados que nós temos. Né? E talvez não por acaso, até hoje, não exista um levantamento fidedigno, né, de onde estão esses imóveis. A gente está com um edital agora para ser publicado, tá, que pela primeira vez vai buscar não só o detalhe desses imóveis da rede ferroviária, como de todos os outros institutos, autarquias e etc., que foram extintos no passado e incorporados pela União, né, porque carece de um detalhamento maior de todos esses imóveis. Então, agora, finalmente, a gente vai ter, né, um detalhamento grande disso tudo. Então, como eu disse, são décadas de abandono que reverter agora realmente é difícil, mas a gente está num caminho que me traz muita confiança de que a gente está, de fato, no caminho correto. Vou botar a plaquinha, vende-se. Vende-se. Hoje, entrevistando o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. Pergunta agora do professor Rui Quintans. Secretário, se me permite, eu vou abrir um parênteses rápido acerca de uma pergunta comportamental, né? Não obstante a sua secretaria ser extremamente técnica. Existe uma herança do direito manuelino onde há uma confusão entre posse e uso. Né? Quer dizer, nós estamos habituados ao direito manuelino português a ter posse das coisas. Nós gostamos de ter as coisas. Né? E hoje o conceito moderno é o conceito de uso, que está sendo para bens de consumo de um certo valor, etc., e até para imóvel. Né? E isso é uma cultura que, do ponto de vista anglo-saxão, é tranquilo de levar. Tranquilo. O direito de posse e de uso. Eu prefiro usar alguma coisa e não ter alguma coisa. Até que ponto o senhor acredita que esse tipo de sentimento, e aí eu estou falando da sociedade como um todo, ele impacta não só a privatização de empresas, mas também a
a União se desfazer dos imóveis, perder a posse deles. Isso dá uma sensação, do ponto de vista da sociedade, está estudando isso, está diminuindo isso muito, de perda de controle, perda de poder. Né? Como é que o senhor enxerga, como é que isso pode... Aquela história de imóvel não se vende? Tem gente que... Não, compre o máximo possível, aquela história, enfim. Patrimonialistas. É direito manuelino isso. O professor, se o senhor me permitir, eu vou dividir em duas aqui a minha resposta. Tá? Na lógica do governo, a gente sempre foi colecionador de imóveis. Por isso que, eu comentei agora há pouco para o Lacombe, como que a gente desenhou a estratégia de venda desses terrenos de marinha, dos 17%. Sobram vários outros. Né? Como que, historicamente, a SPU, que é a Secretaria que cuida disso, né, de Patrimônio da União, que está dentro da nossa estrutura ali da Secretaria Especial, respondia a isso? Tá? Ela escolhia os imóveis que teriam editais abertos para venda. Então, ela tentava identificar quais imóveis que talvez tivessem algum interesse no mercado, eles mesmos faziam a avaliação e abriam um edital. A Lacombe falou agora há pouco do edifício à noite. O edifício à noite, nessa lógica, teve 3 editais desertos, ou seja, não apareceu ninguém disposto a pagar o valor que o governo colocou para vender. Porque, na prática, talvez a gente não quisesse vender aquele imóvel. Né? Eu só vendo, quase como vender aquele seu carro de estimação, né? Ou vender o apartamento da praia, não, tem um valor sentimental, a casa da sua avó. Não, se ninguém me pagar tanto, eu não vendo. Só que o tanto é 2 vezes o valor de mercado, né? Ninguém vai se interessar por comprar, então na prática você não quer vender. Você está arranjando uma desculpa para você mesmo para não vender. Então, o que nós fizemos? Nós invertemos essa lógica. Agora, não é mais o governo que seleciona os imóveis e muito menos que diz o valor. O que a gente fala é mercado. Quais imóveis vocês têm interesse em comprar? E aí o mercado seleciona, e o que a gente tem feito para divulgar esse mecanismo que se chama PAI, a Proposta de Aquisição de Imóvel? Temos organizado feirões de imóvel. Aí que veio aquela polêmica toda do edifício Capanema, no Rio de Janeiro e tal. Nesses feirões de imóveis, a gente apenas divulga a lei, essa é uma lei nova, que foi aprovada e regulamentada no ano passado. Então, que dá para a gente essa possibilidade de inverter a lógica. Então, o setor privado, o Alan, vai lá e fala, puxa, eu tenho aqui esse imóvel que me interessa e eu estou disposto a pagar por ele 30 milhões de reais, 50 milhões de reais. O que é que nós fazemos? Pegamos a proposta dele e abrimos um edital. Damos ampla transparência, ampla publicidade e deixamos um prazo longo para que o mercado todo possa saber que o Alan está oferecendo 30 milhões de reais para aquele imóvel. Ora, mas esse imóvel vale 40 milhões, o Lacombe pode pensar. Ele entra na licitação e oferece 40 milhões. O Mauro vai lá e dá 50. No final, o Alan, que teve esse esforço de fazer um laudo de avaliação, porque veja, não é só um valor da cabeça dele. Ele tem que apresentar um laudo de avaliação assinado por um engenheiro de avaliações no padrão ABNT, bonitinho. Então, ele vai lá e ele fala, olha, Alan, o Mauro ofereceu 50 milhões. Você foi o primeiro, você tem um direito de preferência. Você quer dar 50 milhões e R$1? Quero. Você cobriu a proposta do Mauro e levou, como uma recompensa por você ter sido o primeiro. Não, eu não quero, 50 milhões ficou muito caro para mim. Mauro leva e ele te ressarce o valor do laudo e é um valor tabelado. Tá? Então, você sabe exatamente quanto você vai receber de volta. Com isso, professor, a gente tira essa vontade, esse sentimento de querer colecionar imóveis em todo o Brasil. E a gente ainda tem uma outra estratégia, então isso que eu descrevi é a nossa estratégia de varejo. Temos ainda uma estratégia de atacado via fundos imobiliários, mas aí eu não vou detalhar aqui porque acho que já falei um pouquinho demais. E dentro dessa estratégia de deixar o mercado mais ou menos precificar, eu lembro que na campanha eleitoral e no começo do governo, o ministro Paulo Guedes falava em R$1 trilhão em privatizações, desinvestimentos, depois chegou a falar até um pouco mais disso. Hoje, nessa semana mesmo, ele falou assim, quem dá o timing é a política. O senhor está falando que talvez a política dê o timing e o mercado dá o preço. Desse R$1 trilhão, o que dá para contar, até onde se consegue chegar até o fim do ano que vem, até o final desse mandato? Mauro, a gente precisa pavimentar a pista para ir conseguir passar os automóveis.
a gente não tinha mecanismos. O ministro Guedes é um banqueiro fantástico. O que ele fez? Ele olhou o balanço da União. Falou, olha, se eu tenho uma dívida de um lado, um passivo de um lado e um ativo do outro, eu preciso fazer, né, um balance sheet repair, eu preciso reparar o meu balanço, um encontro de contas entre ativos e passivos. Então ele olhou lá e viu que era possível. E esse número existe, ele está no BGU, que é o Balanço Geral da União. Temos 1,5 trilhão de imóveis, temos 750 bilhões de reais em patrimônio líquido de todas as estatais somadas. Então, esse é o tamanho do ativo que a gente tem e que estão ali na nossa secretaria. Tá? O que a gente precisa fazer? Pavimentar o caminho. Então, como eu disse, são décadas de pensamento divergente. Mudar isso não é fácil. Essa lei agora que permite esse mecanismo bastante inovador de venda de imóveis foi fruto da conversão da medida provisória 915, que é do nosso governo de 2019, foi aprovada no ano passado, regulamentada em outubro, e agora com os feirões, teve no Rio de Janeiro, dia 15 agora vai ter em São Paulo, mais de 500 imóveis, né, também anunciados aqui em São Paulo, depois Rio Grande do Sul, Belo Horizonte. Então, a gente está fazendo isso no Brasil inteiro. O esforço existe e nós criamos a ferramenta. Né? Eu comentei agora há pouco dos fundos imobiliários. Né? Esse é um outro mecanismo que dá para a gente uma ferramenta muito poderosa de venda no atacado. Só que onde nós estamos nesse momento de fundos imobiliários? Discutindo uma questão orçamentária. Para você ter uma ideia do nível da discussão que a gente entra no governo, existe um grupo, né, de técnicos que acredita que para eu integralizar 10 bilhões de reais de imóvel num fundo imobiliário, ou seja, simplesmente eu estou trocando, uma mutação patrimonial simples, estou trocando 10 bilhões de reais em imóvel por cotas de um fundo que tem exatamente, né, esses imóveis no valor de 10 bilhões de reais. Mesma coisa. Existe um grupo que diz que eu preciso de espaço orçamentário para fazer isso. Então, eu precisaria concorrer com recursos orçamentários da educação, da saúde, o que é loucura. Né? Não faz o menor sentido. Eu não estou gastando esse dinheiro. Né? Eu estou fazendo uma mutação patrimonial simples como um veículo para desestatização daquele imóvel. Nada mais é que um veículo de desestatização. Então, esse é o tipo de discussão que a gente tem que enfrentar. Eu tenho muito conforto de que a gente vai superar, mas demora um tempo enorme para a gente conseguir mudar toda essa forma de pensar que foi consolidada ao longo de décadas. Mas dá para falar em número nesse momento? O senhor falou que já foram 230 bi, o ministro Paulo Guedes fala mais ou menos esse mesmo número, 240 bi, nesses 2 anos e meio de governo. De desinvestimentos. Né? Isso. Então, nós temos, veja, só a Eletrobras, né, a gente pode falar em 100 bilhões de reais de valor total, considerando, né, o valor de outorga mais a oferta secundária das ações. Mas o timing de venda dessas ações na secundária, isso vai ser definido também pelo mercado, para você não ter uma enxurrada de ações no primeiro momento. Então, eu acho que muito mais importante, Mauro, do que falar em valores, é pavimentar o caminho. Né? A gente está, de fato, pavimentando o caminho e nós estamos construindo ferramentas que foram dilaceradas ao longo dos últimos anos ou das últimas décadas. Então, acho que esse é o grande legado que a gente está deixando. Alan, temos 3 minutos, vamos lá. Assistiremos ainda a privatização do Correio neste governo e o quanto de economia seria gerado e quais os benefícios para a sociedade, caso ela se efetive? A gente tem trabalhado muito forte e eu não tenho razões para acreditar que não será possível. Né? De fato, houve um atraso na aprovação no Senado do que a gente estava imaginando, mas o tempo é do Congresso Nacional. A gente até pode expor um desejo de aprovação mais rápida, mas, obviamente, o Senado, que é onde o projeto está hoje, ele é soberano. Então, ele decide qual é o melhor momento. E eu acho que a gente tem, sim, um caminho muito positivo para conseguir aprovar esse projeto no Senado. Talvez do cronograma original a gente vai ter um pequeno desvio, né? Mas no primeiro semestre do ano que vem ainda teremos, sim, a privatização dos Correios. Secretário, para a gente encerrar, 2022, ano eleitoral, preocupa? Não preocupa, pelo contrário, tá, Lacombe? Eu comentei agora há pouco da privatização da SEDAI. Em que outra circunstância o governo do estado do Rio de Janeiro conseguiria gerar 40 mil empregos? Isso só vai ser possível graças ao início dos 30 bilhões de reais em investimento que foram garantidos com recurso privado. Então, o que o político gosta em ano eleitoral? De boas notícias, de emprego, de bolso cheio. E a única maneira que a gente tem de garantir isso da maneira correta, de forma estrutural, é pelas privatizações. Secretário, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Agora com Lacombe. Boa noite ao senhor. Prazer enorme. Obrigado, Lacombe, Rui, Alan, Mauro, contem comigo.
Valeu. Mauro, obrigado. Alain, professor Rui Quintães, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Agora com Lacombe volta na semana que vem, quinta-feira, às 11h30 da noite. Até lá, boa noite.